Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e dando continuidade ao curso de linguagem de programação, hoje a gente vai ver outro conceito bastante importante na sintaxe de linguagem de programação, que é o conceito de árvore de análise, beleza? Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu que linguagens de programação normalmente são descritas formalmente através de gramáticas BNF, ou gramáticas Backus-Naur Form. Essas gramáticas, cada uma delas define uma determinada linguagem, ou seja, todas as strings que você pode construir a partir dessa gramática, beleza? Então, a última gramática que a gente tinha visto é essa daqui, em que eu posso definir todos os números do formato inteiro e de números reais, né? Ou seja, que possui o ponto no meio. E como é que você demonstra que uma determinada string pertence a essa linguagem formada por essa gramática? Através de derivações. Desde que você saia desde o símbolo não terminal inicial até a string, você encontrar um caminho até lá, significa que aquela string pertence. Então aqui no caso, isso aqui é uma derivação da string 20.5, tá? Eu consigo chegar nessa string a partir do não terminal inicial número, usando apenas as regras gramaticais da minha gramática. Acontece que essas gramáticas elas descrevem uma estrutura hierárquica da linguagem que elas definem. E quando a gente fala em hierarquia, a primeira estrutura de dados que vem à nossa mente é a estrutura de árvore. Então suponha uma árvore construída da seguinte forma. A raiz dessa árvore vai ser o símbolo não terminal inicial da nossa gramática. Os nós internos dessa árvore vão ser somente símbolos não terminais. Os filhos de cada nó são o lado direito de uma produção gramatical qualquer. E as folhas dessa árvore vão ser os símbolos terminais. Vamos continuar como exemplo aquela nossa gramática bem do início de inteiro, tá? E como string de exemplo, a string 352. Como eu falei, a raiz vai ser o símbolo não terminal inicial, ou seja, o símbolo inteiro. A primeira regra que a gente vai utilizar para sair de inteiro e chegar em 352 vai ser a regra que leva de inteiro para inteiro dígito. Esses elementos vão ser os filhos da minha raiz da minha árvore, mantendo a ordem em que elas aparecem na gramática. Para esses elementos se aproximarem de 352, o inteiro da esquerda vai ter que se transformar em outro inteiro dígito. Agora o inteiro mais da esquerda se transforma em dígito, esse dígito em 3, o segundo em 5, e o último em 2. Note que agora não tem como a gente continuar a árvore, porque a gente chegou em todos os nós são nós de símbolos terminais, que são as folhas da nossa árvore. Essa árvore gerada é chamada de árvore de análise sintática, e ela é uma outra forma de você demonstrar que uma determinada string pertence a uma linguagem. Vamos avançar mais um pouco agora nas nossas gramáticas e ver agora o uso de operadores nessas gramáticas, tá certo? Então, suponha essa gramática aqui que eu tenho como descrição de expressões numéricas que tem os operadores de soma e de subtração. E vamos tentar demonstrar que essa string aqui, 5 menos 4 mais 3, pertence à linguagem criada por essa gramática. Novamente, eu começo do símbolo não terminal inicial, expressão. A expressão vai ter que ser derivada em expressão mais termo. Por que eu não poderia, por exemplo, derivar aqui logo de cara com menos? Porque aí termo não conseguiria se transformar em 4 mais 3, que é o que está do lado direito do menos. Por esse motivo, a primeira derivação que a gente escolhe é com mais, porque a expressão vai conseguir se transformar em 5 menos 4 mais para frente. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Expressão agora se deriva em expressão menos termo. Agora a gente vai usar produções que vão simplesmente descer até a gente chegar a colocar o número. Expressão virando o termo e cada um dos termos virando os números correspondentes. 5, 4 e 3. Então essa é a nossa árvore de análise para essa string. Mas agora vamos ver o seguinte, o que acontece quando a gente modifica um pouquinho essa nossa string. O nosso caso inicial, 5 menos 4 mais 3, dá essa árvore de análise. Se eu trocar o primeiro menos por mais, a árvore de análise fica bem parecida. Se eu trocar os operadores por menos, ainda a estrutura da árvore é quase igual. Note que essa não é uma decisão minha de que as árvores sejam desse formato. Essas são as únicas árvores possíveis para essas strings. Diferente das derivações, uma gramática normalmente só possui uma única árvore possível para uma string. Se a gente fosse utilizar essas árvores como algum critério para a semântica dessas expressões, a gente acabaria acarretando no seguinte, olhando que para eu realizar essa soma, eu preciso do resultado dessa expressão. Isso significa que a subtração é feita antes do que a soma. Aqui, a mesma coisa. Essa soma tem que ser feita antes do que essa. E aqui a mesma coisa. Essa subtração tem que ser feita antes do que essa. Ou seja, esse formato de árvore indica que a associatividade desses operadores são todos à esquerda. Ou seja, as operações da esquerda são feitas antes do que as direitas. Esse formato de árvore acontece nesse formato porque a recursão da nossa gramática está posicionada do lado esquerdo. E é dessa forma que a gente implementa a associatividade em uma gramática. Mas professor, a gramática não quer dizer apenas com respeito à forma?
Se eu falo de associatividade, ordem de execução, isso tem a ver com a semântica, correto? Verdade. Mas acontece que muitas vezes muitos compiladores utilizam os resultados obtidos na parte de análise sintática para resolver problemas de execução mais para frente na análise semântica. Então já ter uma gramática que implementa a associatividade torna uma execução de um compilador muito mais eficiente. Outra coisa que a gente pode perceber também nessas árvores de análise é que não importa o símbolo de mais e menos a ordem deles. Eles sempre são executados da esquerda para a direita. Não há uma prioridade entre o menos e o mais. Isso significa que ambas as operações têm a mesma precedência. Eu já publiquei outro vídeo na playlist de Fundamentos de Programação sobre precedência e associatividade, tá? Mas resumindo, precedência indica a ordem de execução entre os operadores, como se fosse um tipo de prioridade entre eles, desde que não haja parênteses os separando. Associatividade indica o seguinte: qual é o desempate quando você tem operadores de mesma precedência. Qual a ordem que você executa, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos analisar agora uma outra gramática com os operadores de soma e multiplicação aqui, mas levemente diferente. Note que o seguinte, agora a gente tem 3 não terminais aqui, expressão, termo e fator, e que o operador de soma aparece no não terminal expressão, mas a multiplicação aparece num outro não terminal, que é termo. Na gramática anterior, soma e subtração estavam definidos na mesma não terminal expressão. Vamos ver o comportamento disso na árvore de análise, tá? Então a gente tem aqui duas strings com multiplicação e soma, só que em uma a multiplicação está à direita e a outra a multiplicação está à esquerda. Na primeira string, vamos começar aqui de expressão, ela tem que ser derivada em expressão mais termo. Tudo que está do lado esquerdo aqui tem que ser alcançado a partir de expressão. Ou seja, o número 5 tem que ser derivado a partir de expressão. E a gente consegue isso fazendo como? Descendo expressão para termo, termo para fator e fator finalmente derivando em 5. Tudo que está do lado direito dessa soma é o termo. E o termo tem que se transformar em 4 vezes 3. E a gente consegue fazendo isso usando a regra termo virando termo vezes fator. O termo da esquerda vira apenas fator e depois vira 4. E o fator mais da direita vira 3. Note que para cada derivação dessa aqui da nossa árvore, tem uma regra de produção aqui da nossa gramática. As folhas, 5 mais 4 vezes 3 está exatamente aqui na ordem da string. Essa é a árvore de análise dessa string segundo essa gramática. Agora com a outra string, começamos de expressão. Temos que já começar usando expressão mais termo. Por que a gente não fez com vezes? Porque a partir de expressão eu não consigo colocar vezes. Para colocar o vezes a partir de expressão, eu teria que descer para termo e só então botar vezes. Só que se eu chegasse e fizesse logo a derivação daqui de expressão somente para termo, eu não ia conseguir depois voltar para a expressão para colocar o símbolo de mais. Então eu já tenho que colocar desde o início. O que isso acarreta na nossa árvore? Esse mais corresponde a esse mais. Então esse 5 vezes 4 tem que ser alcançado a partir dessa expressão. Então a gente desce de expressão para termo. Termo vira termo vezes fator. O termo mais da esquerda vira fator, que vira 5, e o próximo fator vira 4. Então, aqui nós conseguimos sair de expressão até 5 vezes 4, que era o que a gente queria. Do lado direito do mais, temos um 3, e a gente consegue chegar nesse 3 a partir de termo, simplesmente descendo para fator e depois descendo para 3. Perceba que, diferente da gramática anterior que a gente fez para soma e subtração, as árvores são bem diferentes aqui. Mas mais importante do que isso, se a gente for analisar aqui na questão de ordem de execução, essa soma aqui da string azul só pode ser realizada se eu tiver o lado esquerdo e o lado direito para poder realizar a operação. E eu só consigo realizar ter o valor do lado direito se a multiplicação for realizada antes. Isso significa que nessa árvore a multiplicação é feita antes do que a soma. Já na árvore do lado daqui, da string vermelha, nós temos que a multiplicação é feita antes também, porque essa soma só vai conseguir ser realizada se eu tiver os dois valores. E o lado esquerdo dela só vai ser realizado quando a multiplicação for feita. Isso significa que a multiplicação é feita antes do que a soma aqui também. Em conclusão, se a gente quiser que a precedência seja implementada na nossa gramática BNF, a gente cria outros símbolos não terminais, separando esses operadores, e os operadores com precedência menor têm que vir mais próximos do seu símbolo não terminal inicial, e os símbolos com precedência maior devem vir mais longe do seu não terminal inicial, justamente para forçar que esse operador aqui apareça mais fundo na árvore, mais embaixo. E como a gente pode ver aqui nas árvores, os operadores que aparecem mais embaixo na árvore, eles são executados antes do que os operadores mais no topo, ou seja, eles têm precedência maior. Para mostrar isso, a gente ainda tem uma outra coisa aqui que mostra como a precedência é implementada, o parêntese. O parêntese
teoricamente ele deve quebrar a nossa ordem de precedência. Nessa string aqui, a soma tem que ser feita antes do que a multiplicação. Então vamos lá, começamos de expressão, temos que descer para termo, termo virá termo vezes fator, então tudo que está do lado esquerdo do vezes, que é esse termo, ele tem que virar o número 5. Para isso, eu desço de termo para fator e de fator para 5, e esse fator aqui tem que se transformar nesse parêntese 4 mais 3 fecha parêntese. E eu consigo fazer isso pela nossa última regra aqui. Então, fator vira parêntese, expressão fecha parêntese, expressão vira expressão mais termo. A expressão da esquerda pode ir descendo na gramática até chegar no número 4, ou seja, de expressão para termo, termo para fator, fator para 4. E termo pode ir descendo para fator e depois para 3. E assim nós temos a nossa árvore. Essa é a única árvore que a gente consegue construir para essa string. E perceba que por causa do parêntese, o que aconteceu? A soma agora está sendo feita antes do que a multiplicação. Eu só consigo realizar a multiplicação se eu tiver esse resultado. E esse resultado só é obtido se eu fizer a soma primeiro, que é exatamente o que a gente quer. E é por esse motivo que o parêntese vem aqui, o mais distante possível de expressão, porque ele tem precedência maior do que o operador de multiplicação. A gente pode incrementar as gramáticas e unir elas todas nessa nova gramática aqui de expressões numéricas. O que a gente pode analisar a partir dessa gramática? Primeira coisa, que esse operador de mais e esse operador de menos, por estarem no mesmo nível aqui da nossa gramática, eles têm a mesma precedência. E a associatividade deles está à esquerda, porque a recursão aqui na nossa gramática está do lado esquerdo. Os operadores de multiplicação, divisão e resto da divisão têm a mesma precedência, e todos eles têm associatividade à esquerda. Afinal de contas, a recursão deles estão todas do lado esquerdo. Esse operador aqui é um operador fictício, que existe em algumas linguagens, que é o operador de potência. Ele tem precedência mais alta do que a multiplicação. Afinal de contas, se você tem uma potência, ela tem que ser resolvida antes. Mas note que para o operador de potência, a recursão tem que estar do lado direito. Isso significa que a associatividade desse operador é à direita primeiro. E é o correto. Se você tiver, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4, 3 elevado a 4 tem que ser feito antes de fazer 2 elevado a 3. Por fim, nós temos esse primário aqui que coloca o símbolo de parêntese, vencendo a prioridade de todos os outros operadores. Nos nossos exemplos de hoje, a gente utilizava apenas dígitos, mas a gente pode acabar incorporando a gramática que a gente viu na aula passada, de números. Isso mostra a capacidade das gramáticas de serem modularizadas, ou seja, a gente poder construir uma gramática grande a partir de outras gramáticas menores. Bem, gente, por hoje é só. Dúvidas e sugestões deixem nos comentários, beleza? Até mais.